Eu aprendo muito com os estudos, com as orações, com os conteúdos da Bíblia Sagrada, e o livro de Salmos me ajuda, me ensina, me mostra que nem tudo é conforme aquilo que eu espero, mas que é de acordo com o agir do nosso Deus e no tempo do nosso Deus. Mas nós não podemos nos esquecer que Deus verdadeiramente é o nosso auxílio. Esse é o estudo de número 984 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente, e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A Bíblia nos mostra diversas pessoas que sofreram, que tiveram momentos turbulentos, que foram perseguidos, e Davi, num momento de muita dificuldade, ele declarou que Deus verdadeiramente era o seu auxílio. Vamos ao nosso tema: auxiliados por Deus. Este é o Salmo de número 54. O nosso texto base está em Salmo 54, verso 4, que diz: certamente Deus é o meu auxílio, é o Senhor que me sustém. O Salmo 54, de autoria do salmista e rei Davi, é uma oração, é um lamento, um pedido de socorro, aonde Davi expressou a confiança dele no Deus Todo-Poderoso, e ele recebia proteção, auxílio e salvação. Certa vez Davi estava lá na terra dos Zifeus, no deserto de Zif, e os Zifeus foram denunciar Davi ao rei Saul. 1 Samuel capítulo 23, verso 19 e verso 20 diz: então subiram os Zifeus a Saul a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós, nos lugares fortes do bosque, no outeiro de Aquilá, que está à mão direita de Gesimum? Agora, pois, ó rei, apressadamente desce conforme a todo o desejo da tua alma. A nós cumpre entregá-los nas mãos do rei. Esses homens se propuseram a entregar Davi ao rei, mesmo Davi tendo defendido eles. Mas quando o rei Saul ouviu isso, ele ficou grato aos Zifeus. Quando ele quis se certificar se realmente Davi estava lá, estava entre eles, porque ele conhecia Davi, ele sabia que Davi era astutíssimo, é a palavra de Saul. E quando eles foram buscar a Davi, ele já não estava mais lá, agora ele estava no deserto de Maom. Saul foi logo atrás de Davi, mas Davi, numa atitude desesperadora, numa atitude de alguém que sabe de onde ele receberia auxílio, ele clamou ao Senhor, porque ele estava cercado pelo rei Saul e os homens dele. 1 Samuel capítulo 23, verso 26. E Saul ia deste lado do monte, e Davi os seus homens do outro lado do monte, e temeroso Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram a Davi e os seus homens para lançar mão deles. Davi viu que estava numa situação complicada, uma situação muito difícil, até mesmo uma situação que não teria solução, mas ele clamou e Deus o ouviu, Deus o socorreu. Sabe o que Deus fez? Deus fez Saul precisar voltar para socorrer o povo israelita, porque eles estavam sendo atacados pelos filisteus. 1 Samuel capítulo 23, verso 27 e verso 28 diz: então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Por isso Saul voltou de perseguir a Davi e foi ao encontro dos filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Rochedo das Divisões. Nós podemos entender que o próprio Deus levantou os filisteus para que salvasse o rei Davi. Deus faz o
o que Ele quer, Deus usa quem Ele quer, mas Deus cuida do seu povo. Vamos ao nosso Salmo de número 54, verso 1, nos mostra Davi orando ao Senhor, pedindo para salvá-lo, pedindo para Deus defendê-lo. Salmo 54, verso 1, ó Deus, salva-me por teu nome e faze-me justiça por teu poder. Tem outra versão que fala, vem com força do teu nome, ó Deus, e salva-me, defende-me com o teu grande poder. Aquela situação era complicada, Davi precisava clamar, mas confiar no Senhor. Davi, ele tinha intimidade com Deus, ele já havia sido socorrido e protegido anteriormente. Salmo 20, verso 1 diz assim, que o Senhor te responda no dia da angústia, que o nome do Deus de Jacó te proteja. Ah, Deus nos protege, Deus nos sustenta, Deus nos auxilia, sabe por quê? Assim como ele protegeu a Davi, levantando os filisteus para atacarem Israel e Saul ter que voltar apressadamente e Davi poder continuar vivo, Deus também age a nosso favor. Já no verso 2, na oração que Davi estava fazendo, ele pediu para o Senhor o ouvir. Salmo 54, verso 2 diz, ouve esta minha oração, ó Deus meu, dá atenção às palavras da minha boca. Davi estava se mostrando ao Senhor a necessidade, a dificuldade dele, estava apresentando ao Senhor o seu pedido. Mas ele sabia que o Deus que ele servia é vivo e poderoso, e em suas necessidades, Davi pedia para o Senhor o ouvir. Salmo 17, verso 6 diz assim, eu clamo a ti, ó Deus meu, pois tu me respondes, inclinas para mim os teus ouvidos e ouves a minha oração. Davi, ele sabia que ele não orava em vão. Davi, ele tinha certeza que o Deus Todo-Poderoso não o abandonaria. Ele tinha certeza que Deus estava presente em todos os momentos de sua vida, mesmo que parecesse ao contrário. Ele não duvidava de Deus e ele pedia para o Senhor não ignorar o momento de sofrimento que ele passava. Salmo 55, verso 1 diz, ó Deus, presta ouvido à minha oração e não ignores a minha súplica. A sinceridade de Davi é algo para nós aprendermos. Precisamos ser sinceros com o nosso Deus. Não precisamos ter reserva com Ele, não. Devemos buscá-lo, mas confiando que Ele nos ouve e que nós receberemos a atenção dEle. O rei Salomão, quando ele foi consagrar o templo ao Senhor, ele orou e ele pediu para que o Senhor desse atenção às orações feitas lá no templo. Segundo Crônicas, capítulo 6, verso 39 e verso 40 diz, ouve então desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito, e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Salomão, ele também é um exemplo que nos ensina que ele sabia que o Deus que ele servia era vivo e poderoso e poderia modificar as situações, mesmo que Deus antigamente não estivesse enviado o Espírito Santo para habitar nos homens, como após a vinda de Jesus e a ascensão dele ao céu, e glória a Deus por isso, hoje somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Mas Salomão, ele mostra que Deus, ele pode ouvir, ele pode executar direito, ele pode perdoar o povo que tiver pecado contra ele, e Deus realmente é perdoador, é misericordioso, Deus é santo e Deus é justo. Neemias também orou pedindo para o Senhor dar atenção às palavras da oração que ele fez. Neemias, no capítulo 1, verso 6 diz, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos contemplem as palavras desta oração que o teu servo está apresentando diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Sim, confessa os pecados
que nós, os israelitas em geral, temos cometido contra a tua pessoa. De fato, eu e o meu povo temos errado sobremaneira. O povo de Israel tinha abandonado o Senhor, eles tinham sido levados, no caso o reino do norte, para a Assíria e o reino do sul para a Babilônia. E Neemias não estava em Jerusalém, mas quando ele soube da destruição que Jerusalém estava, ele orou ao Senhor. Como é bom nós sabermos que nós servimos esse Deus poderoso, esse Deus perdoador, esse Deus misericordioso, um Deus, o único Deus que pode perdoar os nossos pecados e nos auxiliar nas nossas fraquezas. No versículo 3, o salmista Davi, na sua oração, falou ao Senhor sobre os inimigos dele, aquelas pessoas, os efeus, que poderiam ter se levantado para serem recompensados por Saul, mas ele não tinha feito nada contra os efeus, ao contrário, ele tinha protegido o território deles. Salmo 54, verso 3 diz: porquanto contra mim se levantam os arrogantes e os violentos procuram matar-me, homens que desprezam a Deus. Os efeus, eles poderiam também estar tentando salvar a pele deles, porque certa vez Doeg falou para Saul que Davi estava na cidade de Node e Saul mandou matar todos os sacerdotes e os moradores de Node. Os efeus poderiam também estar agindo de igual forma, porque quando Saul soube que Davi estava lá na cidade de Keila, Saul determinou o mal sobre eles. E quando Davi soube que o mal contra a cidade de Keila estava determinado por Saul, ele consultou o Senhor. Davi perguntou: Senhor, os moradores de Keila, a quem eu defendi contra os filisteus, eles vão me entregar a Saul? E Deus, que ouve, que responde, que age, respondeu para Davi que eles o entregariam. Então podemos até pensar que os efeus realmente estavam agindo pela possibilidade de salvar a si ou pela possibilidade de serem recompensados e serem reconhecidos por pessoas fiéis ao rei. Já no versículo 4, Davi, ele faz a declaração de fé dele ao Senhor, que é o nosso texto base, Salmo 54, verso 4, verdadeiramente Deus é o meu socorro, é o Senhor que me sustenta. Eu trouxe outra versão, porque na primeira versão que está lá no nosso texto base, mostra que verdadeiramente Deus é o meu auxílio e Deus, ele nos sustém assim como ele sustentou a Davi. Davi, nessa oração, agora nesse versículo, ele deixou de olhar os inimigos. Ele começou a olhar para o Deus verdadeiro que ele servia, o Deus que poderia o sustentar, o Deus que poderia o socorrer, o Deus que poderia o auxiliar. Ele deixou de olhar para os inimigos, ele deixou de olhar para o perigo, ele deixou de ficar olhando para aquela situação angustiante e ele declara que quem o sustentava, que quem o auxiliava era realmente o Deus Todo-Poderoso. Se nós olharmos na Bíblia Sagrada, nós vamos ver Moisés nos ensinando que Deus é o auxílio no caminho que nós andamos, assim como foi o auxílio com os israelitas no deserto. Êxodo capítulo 13, verso 21 e verso 22. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo. O que Deus está mostrando, que Deus é com o seu povo na caminhada, que Deus é conosco nessa caminhada difícil. Deus vai adiante de nós, Deus, ele nos guia, Deus, ele nos dá proteção. Deus também pode remover os obstáculos que são impossíveis para nós, assim como foi diante do Mar Vermelho. Êxodo capítulo 14, verso 21 e verso 22 diz: Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar,
e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Que Deus tremendo! Nós sabemos que Deus é o nosso auxílio. Davi, ele ainda nos mostra que ele pediu ao Senhor para o Senhor se apressar em auxiliá-lo. Salmo 40, verso 13 diz: digna-te, Senhor, livra-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Tem outra versão que diz: agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, em socorrer-me. Assim como Deus agiu a favor dos israelitas, derrubando os inimigos dele, os egípcios, dentro do Mar Vermelho, ele foi ao encontro do povo, ele foi ao auxílio do povo, ele deu vitória para o seu povo. Assim também é o Senhor, o nosso Deus, o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Ele faz também com seus filhos. Ele fez com Davi, lembra? Deus levantou os filisteus para atacarem Israel e Saul ter que sair apressadamente para socorrê-los, e ele deixou Davi em segurança. Deus, ele embaraçou os planos de Saul, e Davi mostra a confiança dele, que realmente o Senhor era o seu auxílio. No Salmo 40, verso 17, diz assim: eu, na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Eu gosto dessa versão que diz: quanto a mim, eu sou um pobre e necessitado. O Senhor, contudo, pensa em mim. Olha que tremendo você saber que tem um Deus que é o teu auxílio e que ele pensa em você. E ainda continuando falar assim: tu és o meu amparo e meu libertador. Não tardes mais, ó eterno Deus meu. Nós precisamos de Deus. Nós não somos nada sem o nosso Deus, mas o nosso Deus é tão maravilhoso que ele cuida de nós, ele nos auxilia por amor, graça e bondade. Já no versículo 5, Davi demonstrou a confiança dele no socorro, no auxílio e na justiça de Deus. Salmo 54, verso 5 diz: ele retribuirá o mal praticado pelos meus opressores, por tua lealdade os exterminará. Davi estava demonstrando conhecer a lei da semeadura. Sabe o que é isso? O mal que os inimigos desejavam a ele, seriam eles que viveriam, cairia o mal sobre eles. O salmista também demonstrou que confiava na fidelidade, na proteção e não ignorava a lei da semeadura. Vamos ver o Salmo 94, verso 23, que diz: o Eterno fará recair sobre os ímpios a própria iniquidade deles e serão consumidos por seus pecados. O Senhor, o nosso Deus, os destruirá. Não precisamos ficar preocupados com os inimigos, não. Nós precisamos estar atentos em estarmos vivendo em gratidão, em honra, em louvor, em adoração, fazendo aquilo que agrada o nosso Deus, porque Deus, ele cuida do seu povo. É necessário nós confiarmos na proteção, no auxílio e sempre ter certeza que no momento certo, Senhor, ele nos dará vitória, porque Deus é o nosso auxílio, nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Já no versículo 6, Davi falou da boa vontade dele em fazer o que agradava ao Senhor. Salmo 54, verso 6, com grande júbilo te oferecerei sacrifícios, cantarei em louvor ao teu nome, ó Senhor, e proclamarei que tu és bom. Davi, ele está falando para o Senhor: olha, eu vou fazer oferta voluntária, eu vou entoar louvores ao teu nome, eu vou proclamar que Deus realmente é bom. Louvado seja o nosso Deus. Sabe por quê? Porque ele não faria por obrigação, mas ele faria voluntariamente, como demonstração de gratidão e reconhecimento pelo Deus Todo-Poderoso. E Davi, ele concluiu este
salmo ensinando, mostrando que devemos confiar no Senhor independente das circunstâncias, pois o Senhor, ele se alegra, ele tem prazer em nos livrar e também nos abençoar. Salmo 54, verso 7 diz: pois ele me livrou de todas as minhas aflições e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Davi está falando, não sei se foi antes ou se foi depois dele ter recebido vitória, mas de uma coisa eu sei, Davi está mostrando a gratidão, Davi está mostrando a confiança dele no Senhor e nos ensinando que o nosso Senhor tem prazer sim em nos abençoar e nos livrar. Davi nos ensina que nós não devemos desistir de clamar, porque o Senhor nos liberta de todas as coisas. O Senhor, ele nos liberta das tribulações. Salmo 34, verso 6, que diz: clamou este pobre homem, e o Senhor o atendeu e o libertou de todas as suas tribulações. Eu não preciso ter reservas com o Senhor. Eu preciso confiar, crer que o Senhor vem ao meu auxílio. Eu vou concluir este salmo trazendo à nossa memória o reconhecimento do chefe dos batalhões dos 30 valentes de Davi, porque ele reconheceu que realmente Deus era quem auxiliava e era Deus que cooperava com Davi. Vamos ver? 1 Crônicas, capítulo 12, verso 18. Então o Espírito veio sobre Amazai, capitão e chefe do batalhão dos 30, e o motivou a declarar, olha que declaração linda: ó rei Davi, nós somos teus, estamos contigo, ó filho de Jessé, paz seja contigo e com todos os teus aliados, pois o teu Deus é o teu auxílio e cooperador. Então eu quero dizer para você, tenha certeza que Deus, ele é o teu auxílio e Deus coopera contigo. Glória a Deus. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, eu te convido para que você se inscreva e que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.